Passaporte diplomático não é direito ad eterno que recebe. A justificativa é em razão da missão pública que a pessoa está envolvida. Sim. Portanto, o governo federal, se está esse passaporte em vigor, e alguém do governo federal estiver nos escutando, que o Itamaraty resolva essa questão imediatamente. E aproveite e dê uma olhada na lista para verificar se outros não estão com esse tipo de passaporte ilicitamente. Essa é uma questão que você traz, né, grave do Rio de Janeiro, que é esse imbricamento da milícia com egressos, basicamente, da PM, da Polícia Civil também, mas sobretudo da PM, até porque é muito maior a PM do que a Polícia Civil, com relações com o poder político e com o sistema de justiça no Rio de Janeiro. Então, isso explica por que até agora não se sabe quem mandou matar Marielle. Né? Então, vai lá, o delegado Leandro Almada, da Polícia Federal, que é quem estava à frente das investigações, torpedeado o tempo inteiro pelo governador Marcelo Castro. Considera-se, inclusive, que um grande derrotado desse episódio do esclarecimento feito pelo Ministério da Justiça / Polícia Federal é o governador Marcelo Castro, que moveu céus e mundos para evitar que o Leandro Almada, o delegado Leandro Almada, fosse nomeado superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O governo federal acabou nomeando. Então, tem um cenário, né? E a preocupação do Marcelo Castro era exatamente... Cláudio Castro, hein? Cláudio Castro, sei lá, eu falo Marcelo Castro, é o senador lá do Piauí, nada a ver, o Cláudio Castro. É bom lembrar, o Brazão, um dos Brazão, do clã Brazão, Domingos Brazão, era líder do MDB na Assembleia Legislativa. Então, é gente com muito poder. Eu estava falando, o Chiquinho Brandão foi reeleito agora deputado federal, é da base do governo, é do grupo do Vaguinho, do Belfort Roxo. Então, são muitos laços. Isso explica por que não se chegou aos mandantes, né, também. E aí o seguinte, veja, essa relação da milícia com o poder, organização criminosa, ela também é uma relação que se faz porque eles controlam muitas áreas da cidade e, por incrível que pareça, controlam os votos nessas áreas. A campanha política nessas áreas. Ou seja, quando você mostrou o siciliano, olha fulano, olha cicrano, etc. Olha, vamos a um filme, Tropa de Elite 2. Veja, eu quero dizer, eu defendi dois sujeitos daquele filme. Então, conheço as estruturas. Eu nem sabia o que era milícia quando eu entrei naquele negócio. Entendeu? Agora, o que acontece? Ali, aquele filme, que é uma ficção muito próxima da realidade, mostra como as estruturas, né, de poder da milícia controlam o voto. E por isso você vê o Sérgio Cabral estava lá. Né? As relações. Você tem pessoas que não são milicianos, mas que fazem relações políticas e mantêm o poder dos milicianos para conseguir votos. Ou seja, uma troca que não pode ocorrer, deu o seguinte: de você manter o poder político dessa estrutura paramilitar, portanto, de extrema-direita, atrás de voto. Olha que ponto político faz. Nós temos que ter um limite ético em relação a isso, porque por que o Bolsonaro, por que a elite brasileira admitiu, grande parte da elite brasileira, bilionária, e muitos com nível intelectual maior, admitiram o Bolsonaro, esse troglodita? É porque, para manter o poder como está, eles admitem qualquer coisa, até um nazifascista. Essa é a questão central. Então é o seguinte: quem está no centro, quem está na esquerda, não pode fazer acordo com a milícia para conseguir voto, porque esse acordo mantém a população sob poder bélico, e o seguinte, e dá poder exatamente à extrema-direita, porque esses caras podem conseguir voto para um, para outro de esquerda, mas o fato é que eles são essencialmente bolsonaristas, por causa do poder bélico.
Essa história, para mim, é sempre muito espantoso que a Daniela do Vaguinho, ela se apresentava assim, Daniela Carneiro, tenha sido nomeada ministra do governo Lula. Já contei os bastidores dessa história. Ela não foi nomeada por ser do BS, ela foi nomeada por uma ação do André Siciliano e do Quaquá, que venderam, sobretudo o André Siciliano, para Lula. O Lula caiu num conto do vigário na campanha eleitoral. Eles venderam a ideia de que se o Vaguinho vem, os evangélicos vêm, o Lula terá uma vitória retumbante no segundo turno nas eleições no Rio de Janeiro. Teve nada. O Bolsonaro ganhou mais votos do que no primeiro turno, lá em Belford Roxo e na Baixada. E aí as relações da família do Vaguinho e do seu clã com as milícias são conhecidas no Rio de Janeiro. O governo federal faz de conta que não vê, mas são conhecidas no Rio de Janeiro, tanto que um dos integrantes do grupo da Daniela Carneiro, e do Vaguinho, na verdade, a rigor, é o Chiquinho Brazão, que é irmão do Domingos Brazão. Então, é uma história realmente muito estranha e essas conexões vão se aprofundando. Olha essa reportagem aqui de 2019. Então, você tem uma ligação do esquema miliciano do clã Brazão com o esquema miliciano do clã Bolsonaro. Então, em 2019, a polícia, acho que foi a PF, inclusive, captou uma conversa entre integrantes da milícia Escritório do Crime. Qual é a milícia Escritório do Crime? É a milícia do Adriano da Nóbrega, que trabalhava no gabinete de quem? Flávio Bolsonaro, em que foi morto, né, numa operação de queima de arquivo. Para que o pessoal da família Brazão, do clã Brazão, ligou para o pessoal do Escritório do Crime, não sei se foi para o Adriano da Nóbrega, para pedir para eles interferirem o Escritório do Crime para que o Escritório do Crime ligou para os Brazão para que eles não precisassem pagar propina a um funcionário da prefeitura. Olha o tamanho das implicações, né, Fernando? É muito grave, muito grave, muito grave. O Rio de Janeiro não tem saída, certo? Se esses caras não forem profundamente investigados, presos e alijados da política. Não há saída. Já chegou ao ponto que é uma estrutura que, se demorar mais para essa ação, talvez não tenha saída, porque está virando o Estado. Já estão no Estado, mas podem virar o Estado. Rebeca? Não, é isso, né? São várias coisas que apontam realmente para essas pessoas, né? E como o Plínio disse, né? Ainda ganharam um passaporte diplomático para poder sair do Brasil, andar livremente também, ter, né, seguridade, acolhimento em qualquer outro país. É uma vergonha mesmo o que a gente tem visto, né, Mauro, diante disso. Uhum. O governo federal, se ainda estiver válido esse tipo de passaporte, porque é possível que não esteja mais, mas se estiver válido, evidente que o governo federal deve imediatamente recolher o passaporte. Anular, né? Porque não há razão para isso. Passaporte diplomático não é direito ad eterno quem recebe. A justificativa é em razão da missão pública que a pessoa está envolvida. Sim. Portanto, o governo federal, se está esse passaporte em vigor e alguém do governo federal estiver nos escutando, que o Itamaraty resolva essa questão imediatamente. E aproveite e dê uma olhada na lista para verificar se outros não estão com esse tipo de passaporte ilicitamente. Boa.